Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao engenheiro Carlos Carvalho do INE, que hoje está aqui connosco, o facto de nos vir aqui ajudar a entender estes dados estatísticos. Também ao professor Avilés, pela sua participação e pelos seus comentários, mais numa perspectiva económica. Também à engenheira Manuela Nina Jorge, pelas intervenções que vão realizar. A questão que temos hoje aqui prende-se com a interpretação dos dados. As estatísticas têm esta característica, não basta produzi-las, é necessário saber interpretá-las, é necessário discuti-las, é necessário percebermos o que é que elas traduzem. Normalmente, as pessoas, quando veem uma estatística que diminuiu, ou aqueles menos atentos, ou os jornalistas muitas vezes, perdoem-me aqui se algum jornalista nos está a ouvir, mas se é uma diminuição é negativo. E às vezes as diminuições não são fatores negativos. Assistimos a isso recentemente, em que parece que o setor agrícola tinha colapsado, e vamos ver que a realidade não é essa. Há muitas alterações, é verdade, há diminuição de pessoas, é verdade, mas nem sempre isso é negativo. Mas vou passar a palavra ao Carlos para nos fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Ok. Tá bom. Ok, obrigado e bom dia. Quero antes de mais agradecer em nome do INE à CAP, na pessoa do seu secretário-geral, o engenheiro Luís Mira, cumprimentar o professor Avilés, que é um acérrimo consumidor e utilizador das estatísticas do INE, e naturalmente todos os que nos estão a ver e a ouvir. Faz favor. Pode passar para o segundo, por favor. Documentar a evolução do setor agrícola na última década, com dados do INE, é uma oportunidade de contribuir para a promoção e reflexão do debate sobre o estado da agricultura portuguesa, aliás, tema particularmente relevante na conjuntura que atravessamos, nomeadamente com a problemática da autossuficiência, da volatilidade dos preços agrícolas e da escalada dos preços dos fatores de produção. Por outro lado, com esta apresentação, o INE dá também cumprimento à sua missão, que é a de divulgar de forma eficiente a sua produção estatística. Face ao alcance e à cobertura da informação recolhida no recenseamento agrícola, esta apresentação é necessariamente uma síntese que tenta cobrir o maior número de temáticas possível, sem contudo pretender ser exaustiva. No slide tem o alinhamento dos temas que considerei que podem dar uma boa panorâmica da evolução neste setor, mas recomendo que explorem as potencialidades deste sistema de informação, quer através da consulta do portal do INE, em termos de indicadores agrícolas, da nossa publicação, da análise de resultados e dos destaques que fizemos, quer também através do serviço de apoio ao cliente para pedidos mais específicos. Ora bem, neste ponto dedicado às estruturas das explorações agrícolas, vou abordar alguns indicadores relacionados com as explorações e com a área de sal e associar também a dimensão de análise relativa à natureza jurídica dos produtores agrícolas. Como podem verificar, e eu aqui selecionei propositadamente as 3 décadas, porque ao longo desta apresentação vão haver alguns slides onde eu abordo as 3 décadas, porque me parece que é importante e pertinente percebermos a profunda alteração que decorreu ao longo destes 30 anos. O que aconteceu, retrospectivamente avaliando a série, é que temos uma diminuição do número de explorações, que na última década desacelerou, mas continua a diminuir, e temos tido um ligeiro decréscimo, uma manutenção da sal, mas que, e aí é realmente o facto inédito relativamente ao último recenseamento, é que a sal aumentou.
Portanto, a SAU aumentou pela primeira vez desde estes 30 anos e aumentou 8,1%. O número de explorações baixou 4,9% e, em resultado, a dimensão média da exploração aumentou 13,7%, situando-se nos 13,7 hectares por exploração. Posso ir aqui falando consigo? Claro. Eu, olhando aqui para este gráfico, é impressionante verificar, se não estou a ler mal, que desde 89 a 2019 caíram para metade o número de explorações, de 600 mil para 300 mil. Sim. Esta é uma alteração significativa, portanto, metade das explorações desapareceram, não é desapareceram, foram anexadas por outras, por isso é que o seu número diminuiu e a média aumentou exatamente na mesma proporção, passou de 6,7 para 13,7, duplicou a média nestes anos. Nesta última década foram 4,9, mas em 30 anos vê-se ali de 89 a 2009, foi brutal este impacto que teve, no fundo, a política agrícola comum fez aqui o seu impacto enorme e ela estabilizou de 2009 a 2019, está ali a ter uma linha quase. Exato. Há uma desaceleração desta diminuição do número de explorações, e sendo que a dimensão média aumentou à custa desta diminuição que foi menor, que desacelerou, mas também do aumento da SAU que acontece pela primeira vez. Okay. Podemos passar. É importante também, quando estamos a analisar este ponto da estrutura das explorações agrícolas, também verificar o redimensionamento das explorações agrícolas. E aqui o que verificamos é que as explorações mais pequenas desapareceram, estão a ver aqui esta barra mais escura. As explorações mais pequenas diminuíram as que têm menos de 1 hectare, diminuíram as que têm entre 1 e 5 hectares. Em contrapartida, temos aqui o aumento nas classes intermédias do número de explorações, sendo que a SAU nas explorações de maior dimensão se manteve. Portanto, isto significa que o redimensionamento das explorações que ocorreu na última década se deveu às classes intermédias de SAU. De referir que estas explorações de grande dimensão são explorações em que a maior parte delas, ou quase exclusivamente, tem uma natureza jurídica de sociedades agrícolas, e é isso que vamos ver no slide seguinte. Ora bem, a maioria das explorações agrícolas, e foram recenseadas 290 mil em 2019, 94,5% pertencem a produtores singulares. No entanto, há uma pequena parcela de explorações que têm como natureza jurídica sociedades agrícolas. Estas são cerca de 5% do total, recenseadas 14.604 explorações. O que é de relevar? É que a importância destas empresas agrícolas na estrutura produtiva é muito superior à sua representatividade. Se não, vejamos, 36,7% da SAU está alocada a estas explorações. Mais de metade dos efetivos animais, 56,7%. E utilizam 20,7% da mão de obra. Se olharmos inclusivamente para a variação que ocorreu na última década, verificamos que existe um grande dinamismo. O número de sociedades agrícolas, de empresários agrícolas, mais do que duplicou, e a utilização de mão de obra quase que duplicou, sendo que existiram fortes aumentos de SAU e de efetivos que ficaram alocadas a estas explorações. E, portanto, é realmente uma realidade, existe uma agricultura efetiva de duas realidades. E que vou ainda detalhar um pouco mais, porque este efeito de escala tem, obviamente, impacto nos indicadores de eficiência, e verificamos aqui que existe uma utilização mais eficiente dos recursos por parte das sociedades agrícolas. Como é que podemos ler esta tabela? O que verificamos aqui é que, e eu posso para já, para esclarecer alguma dúvida que existe, a UTA é a Unidade de Trabalho Ano, e que diz respeito a 225 dias de trabalho ou 1.800 horas por ano, mas, dizia eu, esta tabela lê-se da seguinte forma: uma UTA, uma Unidade de Trabalho Ano,
trabalha 9,4 hectares de sal nos produtores singulares, mas trabalha 22,3 nas sociedades. Uma UTA permite produzir 4,3 cabeças normais nos produtores singulares, mas 21,8 nas sociedades. Um trator, em média, trabalha 13,4 hectares nos produtores singulares, mas 61,3 hectares nas sociedades. Portanto, posso só ainda andar para trás um que eu estou. Com certeza. Fiquei a pensar aqui num valor que é só para lá para trás de um slide, faz favor. Os efetivos em cabeças normais, a variação de 2009 para 2019 é 56%. 56%, sim. Aumentou 56% o número de efetivos que estão alocados a sociedades agrícolas. Sociedades agrícolas, está bem. Pronto, mas era isso. Mas na realidade aumentaram 56%. Aumentaram 56% os que estão alocados a estas sociedades agrícolas. E podemos... Aqui são uma outra pergunta. Esta do sal por hectare do trator também não tem a ver com a potência dos tratores. E isto aqui... Exato. Enfim, é um trator tanto quanto um trator de 100 cavalos, como um trator claro, de 20 e também não tem a ver, obviamente, com a ocupação cultural. Portanto, certo, é um indicador que tem que ser lido com estas reservas. Não está aqui incluído nem o tipo de práticas agrícolas, nem o tipo de trator que estamos a falar. Exatamente. Okay. Portanto, isto no fundo para sermos aqui, estamos só a comentar, para isto ser fidedigno, teria que, ou para termos uma noção de eficiência, teria que ser por cavalo de trator. Por cavalo de trator. Aí certo. sim, estávamos a comparar o mesmo indicador. Claro. Só estes comentários. Sem dúvida. Eu estou a verbalizar aqui. Não, isso aliás, é esse o objetivo, porque o INE limita-se a apresentar os resultados, e é bom que as pessoas do setor que possam interpretá-los. Bem, o ponto seguinte do alinhamento da apresentação é dedicado à análise da mão de obra agrícola, procurando evidenciar-se as alterações estruturais ocorridas na última década, e neste capítulo vou voltar a introduzir a dimensão da análise de natureza jurídica do produtor, porque existe uma grande diferença ao nível dos perfis dos produtores de sociedades agrícolas e de produtores singulares. Assim, se nós verificarmos o que aconteceu entre 2009 e 2019, foi efetivamente uma redução da mão de obra agrícola. Reduziu-se em 14%. No entanto, esta redução reflete exclusivamente uma diminuição da mão de obra agrícola familiar. E porquê? Porque a mão de obra agrícola assalariada, quer com caráter regular, quer com caráter sazonal, aumentou 30,7% nos últimos 10 anos, passando a representar 29% do total, enquanto que em 2009 representava 19%. Ainda, relativamente à contratação de serviços, referir apenas que, embora ainda seja relativamente marginal, aumentou cerca de 159%, 2,5 vezes de 2009 para 2019. E é aqui que eu considero que será importante introduzir mais uma vez a ligação entre as naturezas jurídicas, para perceber que o perfil dos dirigentes, quer dos produtores singulares, quer das sociedades agrícolas, apresenta diferenças substantivas. Assim, a idade média do produtor singular é de 64 anos, mais 2 anos do que há 10 anos atrás. Em contrapartida, o dirigente da sociedade é 13 anos mais novo, 51 anos, tendo relativamente há 10 anos atrás aumentado apenas 1 ano. Relativamente ao nível de instrução, as diferenças são consideráveis. Quase metade dos produtores singulares apenas concluíram o primeiro nível de ensino básico. Ainda assim, estamos a falar de uma melhoria, porque em 2009 esta percentagem era de 52,4%. Relativamente ao dirigente da sociedade, quase metade tem formação superior, e reflete este resultado um aumento de 29,9% relativamente a 2009. 1,3% dos produtores singulares têm formação superior em ciências agrárias. Com este tipo de habilitações temos quase 1/5 dos dirigentes de sociedades.
O tempo de atividade é também uma dimensão de análise que apresenta diferenças substantivas. Enquanto que o produtor singular, só 13,1% trabalha a tempo completo, e este resultado reflete um forte decréscimo face a 2009, menos 43%. Já relativamente ao dirigente da sociedade, 30,2% dos dirigentes trabalham a tempo completo, e este resultado reflete um aumento de 69% face a 2009. Bem, faço agora uma incursão pelos módulos das máquinas agrícolas e equipamentos para apresentar uma breve panorâmica sobre as características e utilização dos tratores e ainda um breve apontamento sobre a agricultura de precisão. Relativamente às características e utilização dos tratores, o que verificamos aqui é que 81% das explorações utilizam trator próprio, mas olhando para desde 1999, o que nós verificamos é que este indicador, mais ou menos, não sofreu grande evolução. Já relativamente... Deixa-me só perguntar uma coisa. E aqueles que não utilizam trator é pela sua dimensão ou pela sua atividade? Estes 19%, aqui 19% não tem, há uma exploração que não tem trator, mas se calhar há uma exploração que tem 500 metros quadrados. Exato, Porque aqui temos o problema estatístico, claro. De que há aqui explorações que são tão pequenas que nem exato, acaba o trator. Exato, estamos a falar, por exemplo, das explorações da Madeira que não podem, por exemplo, ter trator. A minha questão aqui era, esta estatística pode parecer... ainda há quase 20% das explorações que não estão mecanizadas. Se a gente fizesse esta estatística acima de 2 hectares, se calhar eu não sei. Certo, exatamente. Estou só a chamar a atenção. Não, eu acho... que há alguns países na União Europeia, mesmo para efeitos de política agrícola comum, que não consideram não atribuem ajudas a agricultores com menos de 5 hectares. 5. Eu não estou com isto a dizer que em Portugal fosse assim, mas só para termos um termo de comparação, em Portugal é 0,2. Exato. Atribuem-se ajudas acima de 0,2 hectares. Portanto, neste intervalo, depois as estatísticas vêm refletir isso. Por isso é que este 81% é para explorações acima de 0,2. Exatamente. Pronto. Como? Pode ser, ou seja, mas a grande vantagem, por exemplo, de todos os que nos estão a ver e a ouvir, é que, e como eu disse no início, o INE tem, isto é apenas um conjunto de indicadores genéricos. Se esta apresentação puder gerar da vossa parte um conjunto de pedidos extra para afinar determinada informação, isso para nós significa que estamos definitivamente a cumprir a nossa missão e, portanto, nós temos essa informação, nós podemos tipificá-la por área da exploração e até pelo seu tipo de atividade, portanto, é possível dar resposta a essa questão. 52% das explorações agrícolas possui trator próprio e este indicador tem vindo a evoluir de forma sustentada desde 1999. Em contrapartida, 40%, e estamos a falar desta linha, 40%, uma linha que tem tido uma trajetória descendente, recorre à contratação de serviços de aluguer ou empréstimo de trator. Uma outra questão relativamente aos tratores que me pareceu importante avançar é o envelhecimento do parque de tratores, porque de facto mais de metade dos tratores, 51,1%, passaram a ter mais de 20 anos, sendo que inclusivamente os tratores com menos de 10 anos diminuíram, quer em termos relativos, quer em termos absolutos, e esta são o que os resultados apontam para 2009. Nós colocamos aqui, pela primeira vez no recenseamento agrícola, um módulo para tentar avaliar qual era a aderência dos agricultores à utilização de geodados para o planeamento e operacionalização das atividades agrícolas da exploração, e os resultados refletem que estamos ainda perante uma realidade residual. E vamos ver como é que se pode ler esta figura. Portanto, aqui estão as explorações que
têm à sua disposição geodados. Como veem, é menos do que 0,5%. E esta pequenina franja é aqueles dos que têm, utilizam efetivamente os geodados. E quanto é que isto representa, quer em termos de sal, quer em termos de cabeças normais? Em termos de sal, estas explorações que têm geodados representam pouco mais do 4% da sal, mas os que utilizam pouco mais do que 2%. E relativamente às cabeças normais, a leitura idêntica, menos de 1% utiliza efetivamente os geodados. Quais são, de qualquer das formas, fizemos essa análise, os dados georreferenciados mais comuns nas explorações? Os mais comuns são os sensores de umidade, seguidos das cartas NDVI. Portanto, são, enfim, aqueles que são utilizados, ou são utilizados os dados para definir operações de culturas, operações diferenciadas culturais. Podemos passar. Ok. Bem, falar da utilização das terras é constatar como é que a agricultura molda a paisagem das zonas rurais. E eu inicio este subcapítulo, mais uma vez, com uma análise de 30 anos, porque é possível percepcionar a partir desta figura a profunda e a intensa transformação que ocorreu desde 1989. Em 1989, 59% da sal estava ocupada com terras aráveis. Em 2019, 26%. Em contrapartida, 21% eram pastagens permanentes, em 1989, neste momento ultrapassam metade da sal e são 52%. Na comparação com 2009, assinala-se um decréscimo da superfície com terras aráveis, há um forte aumento das culturas permanentes e um aumento, ainda que de menor intensidade, das pastagens permanentes. E é sobre estas ocupações culturais que eu vou detalhar um pouco mais nos próximos slides. Começando pelas terras aráveis. As terras aráveis decresceram 11,6%, ocupam pouco mais de 1 milhão de hectares, e o que contribuiu efetivamente para esta redução foi, atendendo à sua dimensão na sal, foi efetivamente o pousio e os cereais para grão. Ainda assim, e nas terras aráveis houve grupos de culturas que aumentaram, nomeadamente o que é que aumentou? As flores e plantas ornamentais, e pela nossa análise retrospectiva verificamos que este é um setor que gradualmente vai tendo sempre evoluções positivas diárias. As leguminosas secas para grão, e aqui não será alheio os apoios, nomeadamente o greening e diversificação das culturas, que nos parece estar bastante relacionado, e também o que verificamos é um maior dinamismo nas culturas hortícolas, cuja área aumentou, mas também tentativamente um maior investimento, porque apesar das culturas hortícolas terem aumentado 8,8% de forma genérica, o que é facto é que as hortícolas em estufa tiveram um aumento superior a estes 8,8%. De uma forma geral, a maior parte das terras aráveis está ocupada por prados temporários e culturas forrageiras. A mesma análise para as culturas permanentes, que aumentaram 24,6%, sendo que de uma forma genérica, quase com exceção da vinha, todas as culturas permanentes aumentaram. Eu destaco primeiro pelo impacto e pela magnitude da variação face a 2009, os frutos pequenos de baga e subtropicais, os frutos pequenos de baga que tiveram uma variação de 2.800%, e os frutos subtropicais que aumentaram 2,5 vezes, sobretudo devido, por um lado, ao aparecimento do abacate no Algarve, que já ocupa mais de 2.100 hectares, mas também aos pomares de kiwi, que também continuamente, ao longo das diferentes operações censitárias, a área nas regiões do Entrador e Minho e da Beira Litoral tem vindo a aumentar. Agora, quer pela magnitude da sua variação, quer também pela sua expressão nas culturas permanentes, os frutos de casca rija, que praticamente duplicaram a sua área,
e o olival que aumentou 12%, sendo que este aumento foi... Só aqui, Sim. lá para trás só um bocadinho. Aqui, eu acho que aqui este fator da área total, portanto, a cultura permanente com maior área em Portugal neste momento é o olival, mais do dobro da área de vinha que existe, 377 hectares contra 173, e há aqui um aumento impressionante de 100%. Portanto, certo. No último censo havia 100.000 hectares de frutos casca-rija, agora há 200.000, ultrapassou a vinha. Estamos a falar de 10 anos. E agora estamos a falar, exatamente. Este aumento é de 10 anos e em 10 anos os frutos de casca-rija passaram de 100 para 200.000 hectares. Mas eu ainda estava a pensar no quadro anterior, que surgiu ali uma dúvida, Sim. porque assim, eu lembro-me que a área de pastagens era de 52%, mas agora quando venho aqui para as terras aráveis vejo que os pratos temporários e as culturas forrageiras ainda ocupam aqui 500.000 hectares. Certo, exatamente. E este não está nos 52%. Não está, porque estes são culturas temporárias, não estão. Portanto, no fundo, dedicada à pecuária, exatamente. Como suportes de nutrição herbácea temos 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Porque, na realidade, este meio milhão de hectares de pratos está contabilizado nas terras aráveis. Exato, mas no fundo tem a mesma função. Objetivo, exatamente. A minha dúvida era esta, se estava ou não. O Carlos acha que a descida do Pósio O Carlos acha que a descida do Pósio foi para as pastagens temporárias? Lê assim, em parte, poderá ter Estes 34% sim, do Pósio diminuiu. É assim, nós, em termos estatísticos, não conseguimos avaliar esta transição. Em termos estatísticos nós não conseguimos apenas registar que houve efetivamente estas variações, mas a probabilidade é muito grande. A probabilidade é muito grande porque dificilmente iria para outra ocupação, e até pela sua dimensão, a perda face aos ganhos não podiam ser para outro tipo de ocupação. Este decréscimo do Pósio não terá sido um aumento da área das pastagens permanentes, particularmente pastagens permanentes pobres, não é? Como se vai ver, aumentaram também muito mais do que propriamente dentro da terra arável, não é? Elas saem da terra arável e passam para pastagens permanentes, que é, aliás, uma das grandes alterações que se fizeram nestas últimas décadas, não é? Obrigado, professor. Esclarece sempre melhor. Um bocadinho para trás, ok. Dizia eu que relativamente ao olival, tanto ele aumentou 12%, aqui é importante referir que foi exclusivamente à custa dos olivais intensivos, que em 2009, à data, ocupavam... Intensivos, não é certo? Bem, nós temos por densidade, a nossa recolha é feita por densidade de árvores e, portanto, nós consideramos que a partir das 300 árvores temos um intensivo que pode... Exato. E já ocupava, pelo menos à data, quase um quarto da área de olival nacional. É impressionante, estão quase uns 400.000 hectares de olival. Ora bem, e relativamente às pastagens permanentes, que aumentaram 14,6%, os tais 2 milhões de hectares, aqui apenas referir, eu acho que aqui o que é relevante da perspectiva estatística é ver o enorme peso que ainda têm as pastagens pobres, que ocupam basicamente a quase totalidade da área das pastagens permanentes. Ok. Os próximos slides pretendem dar um quadro de referência sobre a utilização do regadio pelas explorações agrícolas. Portanto, em 2019 foram recenseadas cerca de 135.000 explorações com sistemas de rega, menos 17, que representam 46% do total das explorações, e que corresponde a uma redução de 17,2% face a 2009. A superfície regada por seu turno, 566.000 hectares, aumentou face a 2009 20,1%, e permitiu beneficiar 32% das culturas temporárias, 30% das culturas permanentes
E pronto, as pastagens permanentes não vale a pena, já falamos que são maioritariamente pobres. Esta figura pretende referir que em 2009 90% da superfície irrigável foi efetivamente regada. Este slide dá-nos uma panorâmica da representatividade do tipo de rega nesta década, e portanto o que se verifica é que o método de rega mais usado em 2019 foi o gota a gota, com 48% da superfície regada. Sendo que em 2009 o método de rega prevalente, ainda que com pouca diferença face ao gota a gota, era o da expressão. Mas obviamente que aqui o método de rega, este aumento da expressão, da intensidade do método de rega gota a gota tem a ver com o aumento, está diretamente relacionado com o aumento das culturas permanentes, e por isso é que a expressão que estava muito relacionada com as terras aráveis tem vindo a diminuir. Ok. Bem, este é apenas um breve apontamento, até para também não vos chatear muito com esta apresentação, um breve apontamento sobre a evolução dos efetivos animais. E aqui começar por dizer o seguinte: se há setor onde houve uma redução mais do que evidente do número de explorações, foi no setor pecuário. Olhando para esta linha aqui preta, e olhando para os diferentes efetivos animais, o que nós verificamos é que houve uma redução abrupta ao longo, desde 1989, do número de explorações. E relativamente aos efetivos em si, há um decréscimo dos efetivos caprinos e dos efetivos ovinos. Ainda assim, este decréscimo dos efetivos é de menor intensidade face ao número de explorações, o que faz com que, obviamente, o número de cabeças por exploração tenha vindo a aumentar. Aliás, o número de cabeças por exploração aumentou ao nível de todos os efetivos. E, portanto, aqui eu acho que o que é relevante é que tem-se vindo a ganhar escala ao longo dos últimos 30 anos. Carlos, os bovinos é carne e leite. Os bovinos é carne e leite. Obviamente, o que nós poderíamos ver em termos estatísticos é que se tivéssemos ali a desagregação de bovinos de leite e de carne, os bovinos de leite ainda era mais acentuado o número de explorações. Sim, os números de explorações. Os suínos tem aqui os suínos. Os suínos, tem aqui os suínos todos. Tem este aumento. Exato, tem aqui os suínos todos. Mas tem, para além, obviamente, das grandes suiniculturas, tem também aquela pequena exploração, enfim. Mas que. Mas no fundo, nos últimos 10 anos, a única espécie que aumentou foram os bovinos. Exato, em termos de efetivo e os suínos. Os ovinos e caprinos estão em decréscimo. Ora bem, a orientação técnica ou económica de uma exploração é determinada avaliando-se a contribuição de cada atividade para a soma do valor de produção padrão total da exploração. E como é que é calculado este valor de produção padrão total? É pela valorização das superfícies das culturas agrícolas e dos efetivos animais da exploração a partir dos valores de produção padrão estabelecidos regionalmente para as diferentes produções vegetais e espécies animais. Esta informação, em concreto, aliás, como acontece com a maior parte dos Estados-membros da União Europeia, é recolhida pelos Ministérios da Agricultura. O Sistema Estatístico Europeu, para valorizar esta estrutura, a boa prática é sempre associar os dados físicos para os poder valorizar. Mas é importante referir que esta informação não é uma informação do Sistema Estatístico Europeu, é apenas uma informação que é utilizada e que o Sistema Estatístico Europeu considera como uma boa prática. Dito isto, considera-se que uma
uma exploração é uma exploração especializada quando mais de 2/3 do valor de produção padrão total provém apenas de uma atividade. Em 2009, 3/4 das explorações eram especializadas, um aumento de 7% face a 2009, e, portanto, o que daqui se releva é que esta especialização está a ser reforçada gradualmente na nossa agricultura. Analisando agora a dimensão média das explorações, pelas orientações técnico-económicas, sem grande surpresa, verificamos, obviamente, que as orientações que geram maior valor de produção padrão são os aviários industriais, as suiniculturas industriais e a agricultura intensiva, a horticultura e floricultura, os bovinos de leite, enfim, são estas as orientações que são mais valorizadas. Em contrapartida, as explorações mistas ou combinadas, portanto as não especializadas, têm uma orientação, têm uma dimensão média menor, e aqui pode eventualmente causar alguma surpresa a vinha e o olival, mas temos de perceber que aqui na vinha e do olival existem muitas explorações de pequena dimensão e principalmente algumas com pequenos olivais ou pequenas vinhas, mas que pelas condições estatísticas são logo elegíveis para serem consideradas uma exploração e, portanto, fazem baixar este valor gerado. Ora bem, o que aqui se pode ler desta leitura é que o valor de produção padrão total tem vindo a aumentar, e de 2009 para 2019 aumentou cerca de 45,7%, atingindo os 6,8 mil milhões de euros. Associando esta evolução à evolução do número de explorações, temos então a dimensão média das explorações. Em 1999, 11,1 mil euros, e em 2019, 23,7 mil euros por exploração. É um aumento de mais 8,1 mil euros face a 2009, portanto um aumento de mais de 50%. Ainda assim, se compararmos com os nossos parceiros europeus, esta dimensão média ainda é reduzida. E este vai ser o meu último slide, e, portanto, relativamente a este slide, e tem aqui, como atrás foi referido, os tais 23,3 mil euros de dimensão económica, e fazendo um paralelismo com a parte física que falei há bocado por classes de área e da tal concentração das grandes explorações, o que se pode verificar aqui é que 4% das explorações que foram recenseadas geram um valor de produção padrão total superior a 100 mil euros, contribuindo estas 4% das explorações com 64,8% dos tais 6,7 mil milhões de euros. Em contrapartida, 71,9% das explorações estão na classe que gera menos de 8 mil euros, de VPP, e isto significa que a sua contribuição é muito residual, 8,3% dos 6,7 mil milhões de euros. Pronto, eu com este slide eu termino. Queria só que, antes de terminar, só fazer daqui uma sugestão no quadro anterior. Aqui seria muito interessante que, se fosse possível, ou pelo menos ter aqui uma correlação com a área destas explorações. Estes menos de 8 mil hectares representam aqui menos de 5 hectares, menos de 10. Ter uma relação podemos tipificá-la por aí, entre esta estatística e a sua área, para termos aqui um referencial, porque os 8 mil euros aqui, eu não consigo visualizar se tem 5 hectares, se tem 10 hectares, se tem 3 hectares. Claro. Pronto, ali acima devem ser explorações acima, também não sei, de 100 hectares, 200, 500, não faço a mínima ideia. A mensagem aqui é muito clara, que há 4% das explorações que representam 65% da produção e que há 8% das explorações que representam 80% em número. Diga, professor.
Não disse nada. Mas é uma sugestão. Com certeza, e nós, e se quiserem depois apresentá-la, nós faremos o apuramento, porque essa informação está disponível. E, portanto, eu termino precisamente com o que disse ao início, é que eu recomendo então que possam, que todos os que nos estão a ver e ouvir, que consultem a informação que está disponível no nosso portal. É muito mais vasta, estamos a falar de 200 ou 300 variáveis que foram recolhidas no recenseamento agrícola, que consultem, que temos mais de 500 indicadores com informação, desagregados ao nível do município e alguns até ao nível da freguesia, e para informação que possa não constar diretamente no portal através dos indicadores ou através da nossa publicação e dos destaques, podem sempre, através do nosso serviço do INE Apoio ao Cliente, solicitar um pedido específico, que desde que a informação exista, obviamente é essa a nossa missão, e mostrar, portanto, a nossa receptividade para dar a resposta às vossas questões e aos vossos pedidos. Obrigado, e passo agora para o secretário-geral. Carlos, muito obrigado, foi fantástica a sua apresentação, tem aqui números muito interessantes, tem aqui realidades que às vezes eu próprio hoje verifiquei aqui 3 ou 4 coisas diferentes da percepção que eu tinha, portanto a estatística aí não permite essa possibilidade de nós não nos atualizarmos, e isto é uma realidade. Às vezes os setores parecem ter uma dimensão, e aqui vemos uma realidade completamente diferente e uma tendência crescente em alguns deles. Acho que aqui as principais conclusões, o peso das áreas de pastagens e tudo aquilo que envolve a pecuária é significativo, até na definição de políticas públicas, quando isso falha e vai afetar um número enorme de explorações em Portugal. Depois, a parte empresarial, como se viu neste último quadro, tem aqui são poucas, mas tem um peso brutal na sua capacidade produtiva, e nos últimos anos também, do ponto de vista das políticas, têm sido totalmente esquecidas, ou quase digo, abandonadas, e são factos extremamente importantes que nos fazem pensar e até ter alguns cuidados diferentes. Olha, temos um novo quadro pela frente, temos a definição de uma política até 2030 que vai ser agora ultimada. Eu acho que muitas destas coisas têm que ter sidas em conta, porque aqui se vê onde é que podemos orientar num sentido ou noutro. Algumas destas evoluções têm mais a ver com a eficiência técnica e económica das explorações e com novas tecnologias, como o exemplo das culturas permanentes, do que propriamente com opções políticas, mas a política serve para isso, para equilibrar e para tentar atenuar estas alterações. Mas sobre a questão económica, vamos ter agora a possibilidade de ouvir a intervenção do professor Avilés, que nos vai dar a sua visão. A Ana está aqui a pedir a palavra. Ana. Só queria agradecer também ao Carlos e dizer o seguinte, que nos penalizamos. O Luís está em contacto com estes dados, como muitos de nós, pela primeira vez, mas queria dizer que o Carlos sempre se disponibilizou para vir à CAP e explicar-nos alguns indicadores para nós termos um retrato fiel da nossa agricultura, porque às vezes o site não é muito amigável na procura de alguma informação, e falámos várias vezes sobre isso, e que só nós, CAP, só não trabalhamos melhor isto, porque o dia-a-dia engole-nos noutras coisas, mas o Carlos tem sido sempre de uma disponibilidade incrível para nos explicar os detalhes desta evolução do no âmbito do recenseamento. Obrigada. Obrigado, Ana, mas essa é efetivamente a missão do INE, e por isso ainda bem que a Ana referiu, mas para reiterar a inteira disponibilidade do INE para dar toda a informação que os utilizadores percebam e, por outro lado, referir mais uma vez um aspecto importante, é que na informação estatística a meta-informação é muito importante, e por isso mesmo é que nós temos associado aos nossos dados
os conceitos, as definições e outras explicações adicionais que os utilizadores tenham ou queiram saber, porque é necessário saber não só o número, é como é que ele surgiu e o que é que ele se refere. E isso é importante. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Professor. Bons dias, muito obrigado, Luís, pelo vosso convite. Queria cumprimentar, em particular, o Carlos pela sua apresentação, que foi interessantíssima e completa, e queria reforçar aquilo que o que o Carlos disse do ponto de vista da informação disponível e da disponibilidade do INE de fornecer tudo aquilo que se lhe é pedido. Há muitos anos que nós, a AgroGES, utilizamos a exaustão, a informação do INE e utilizamos ao nível da freguesia, utilizamos para todas as classes da área que existe disponível, utilizamos para as diferentes OTEs, articulamos essa informação com a informação do IFAP relativamente a alguns aspectos e, portanto, tem sido de uma utilidade notável e aquilo que nós temos constatado é que o único limite que existe do ponto de vista do INE relativamente ao fornecimento de informação é o segredo estatístico. Isso não pode ser ultrapassado, mas só para vos dar uma ideia, portanto, de facto, temos contado sempre com uma enorme colaboração por parte do INE e a informação disponível vale a pena ir vê-la, porque de facto vai muito para além daquilo que se imagina e muito para além daquilo que o Carlos pôde aqui apresentar, como é óbvio, não é? Porque ele dizia que ia gastar 20 minutos, gastou um bocadinho mais, mas a culpa é do Luís Mira, que teve sempre a interrompê-lo. Eu penitencio-me por isso, mas os dados estavam... Ninguém deu pelo passar do tempo. Não, estou a brincar, acho que foi ótimo, perfeitamente. Aquilo que me pediram foi para eu falar um bocadinho sobre, por um lado, os dados económicos disponíveis e disponíveis no âmbito das contas económicas da agricultura e, por outro lado, da minha leitura da forma como esses dados evoluíram. Também eu fiz para as últimas 3 décadas e obviamente, depois diferenciando aquilo que são os resultados desta última década, que são claramente mais favoráveis que aquilo que se passou ao longo das 3 décadas anteriores. Eu gostava que me pusesse a minha apresentação para eu poder ir apresentando. Eu não tenho. Portanto, eu chamei a isto o comportamento económico da agricultura portuguesa nas últimas décadas. Vou fazer, pode avançar. Vou abordar esses 4 pontos que aí estão, uma brevíssima introdução, algumas reflexões sobre o significado dos dados das contas económicas da agricultura, depois a componente principal, que é a evolução económica da agricultura portuguesa nas últimas 3 décadas e, finalmente, uma breve nota sobre aquilo que eu considero serem os principais fatores explicativos do comportamento da agricultura portuguesa nestas últimas décadas. Em relação à introdução, os dados do INE, o INE nós temos neste momento uma série temporal relativa às contas económicas do tudo desde 1980. Portanto, ou seja, existe a informação que eu vou aqui chamar a atenção e que depois em parte vou utilizar desde 1980. Disponível, pode ser utilizada, nós trabalhamos toda, aliás eu faço fundamentalmente com a ajuda da Nana, que está aqui também a ver, no fundo é quem o INE produz os dados, ela transforma os dados para eu poder utilizar, não é dada a minha dificuldade de conseguir trabalhar com tanta informação ao mesmo tempo. E a partir dessa informação pode-se obter muitas coisas. Normalmente aquilo que eu procuro, e depois faço muitas vezes através de artigos, grande parte desses artigos ou são artigos técnicos na própria AgroGES ou são artigos que saem no Agroportal, em que se analisa o comportamento do produto agrícola bruto, quer em valor, quer em volume, do rendimento do setor agrícola, dos apoios diretos aos produtores agrícolas, do rendimento das explorações agrícolas, da competitividade das explorações agrícolas, da produtividade das explorações de produção agrícola e das relações entre os preços agrícolas e não agrícolas. Isto é possível fazer a partir das contas económicas da agricultura, complementadas com alguma informação, que é a informação, alguma delas que vem do recenseamento agrícola. Pode avançar. Nesse slide que aí está, eu arrumei aí, de uma maneira que espero que ajude, quais são todos os diferentes agregados, digamos, económicos que vêm nas contas económicas. Não é necessariamente arrumados da mesma forma como ela vem quando são publicados, por exemplo, no destaque que anualmente sai sobre as contas económicas da agricultura, mas no fundo, basicamente aquilo que eu queria chamar a atenção, portanto, começamos por ter toda a produção vegetal e a produção animal. A produção vegetal será o somatório
dos produtos, das quantidades vezes os preços de todos os produtos vegetais, animal, todos os produtos animais e produtos animais. Também vem a identificação dos produtos de serviços, atividades fora da exploração por mão de obra, digamos, ou por fatores de produção da exploração, ou dentro da exploração para atividades que não são especificamente agrícolas, mas que não são separáveis, mas que têm pouco significado, e da soma disso tudo obtemos aquilo que se chama, no INE, portanto, do Eurostat, a produção do ramo agrícola. Como de base se utilizam as quantidades vezes os preços no produtor, obtemos assim a produção do ramo agrícola a preço do produtor, que eu habitualmente designo por produção agrícola, por isso é que eu pus aí FA sou eu, Francisco Avilés, aqui a utilização. E esta produção agrícola a preço do produtor pode e vem a preços correntes e vem a preços constantes. E, portanto, a preços correntes vai nos permitir analisar a evolução em valor, a preços constantes permite-nos analisar a evolução em volume. Se a essa produção subtrairmos os consumos intermédios, obtemos o valor acrescentado bruto a preço do produtor. O que é este valor acrescentado bruto a preço do produtor? No fundo, é a remuneração bruta dos fatores primários de produção utilizados, terra, trabalho, capital, empresário, sem levar em consideração as transferências de rendimentos geradas pelas políticas em vigor. Se passarmos para a segunda coluna, partindo do valor acrescentado bruto a preço do produtor, que eu costumo designar por produto agrícola bruto, por comparação com o produto interno bruto, porque este produto agrícola bruto a preços constantes, no fundo é a contribuição da agricultura para o produto interno bruto, esse produto agrícola bruto pode também vir a preços correntes e a preços constantes. Se a eles associarmos, adicionarmos os subsídios aos produtos e subtrairmos os impostos sobre os produtos, obtemos o valor acrescentado bruto a preço base. E há aqui uma primeira diferenciação que é importante, o que é preço base, o que é preço do produtor, que eu depois analisarei um bocadinho melhor no slide seguinte, mas que é fácil de perceber. Basicamente, a diferença reside no facto de, quando se está a falar a preço do produtor, não se estão a contabilizar as ajudas diretas ligadas à produção, os pagamentos aos produtores ligados à produção, que são os tais subsídios aos produtos, não é? E também não estão a contabilizar impostos que eventualmente incidam sobre esses mesmos produtos. Se a esse valor acrescentado bruto a preço de base adicionarmos outros subsídios à produção, que no fundo são os outros tipos de apoios, quer do primeiro, quer do segundo pilar, de que os produtores agrícolas beneficiam, e se reduzirmos os outros impostos sobre a produção, vamos obter uma coisa que eu não vejo aqui, não sei se vocês veem, que é, no fundo, o valor o rendimento, desculpem lá, eu não consigo, o valor acrescentado bruto a custo de fatores, que é, aliás, postado. E, portanto, esse valor acrescentado bruto a custo de fatores não é uma designação que seja utilizada no âmbito das contas económicas da agricultura, é uma designação que é, digamos, utilizada genericamente nas contabilidades nacionais e que eu considero que é importante porque ela corresponde, em meu entender, àquilo que eu designo como sendo o rendimento do setor agrícola. Porque o rendimento do setor agrícola não reside somente no valor acrescentado gerado pelas atividades produtivas utilizadas. Também depende das transferências de rendimentos geradas pelas políticas. E esse valor acrescentado bruto a custo de fatores diferencia-se do valor acrescentado bruto a preço do produtor pelo simples facto de que lhe adicionarmos todo o conjunto de pagamentos diretos aos produtores, quer eles estejam ligados, quer sejam desligados da produção. E, dessa maneira, vamos obter o valor acrescentado bruto a custo de fatores, portanto, que eu genericamente designo e habitualmente e tenho utilizado, digamos, nos meus artigos como sendo o rendimento do setor agrícola, que, aliás, utilizarei posteriormente quando apresentar os principais resultados para estas últimas décadas. Se finalmente a esse valor acrescentado bruto a custo de fatores nós retirarmos o consumo de bens de capital fixo, portanto, no fundo, as amortizações, obtemos um valor acrescentado líquido a custo de fatores, ou aquilo que é designado nas contas económicas como sendo o rendimento dos fatores. No fundo, este rendimento dos fatores é a remuneração líquida do conjunto dos fatores de produção primários, considerando não só a riqueza gerada pelo setor, como também as transferências de rendimento geradas pelas políticas em vigor, e que incidem, obviamente, sobre os resultados das explorações agrícolas. Se esse valor acrescentado líquido dos fatores, ou o rendimento dos fatores, subtrairmos os salários pagos, as rendas pagas e os juros pagos, obtemos um indicador que é o rendimento empresarial líquido,
no fundo acaba por ser a remuneração líquida do conjunto dos fatores próprios da exploração. Portanto, no fundo, aquilo que corresponde ao trabalho não remunerado, à renda própria, portanto, é do próprio, portanto, a terra, o valor da terra, e também à parte dos capitais próprios. E, portanto, são esses o conjunto de agregados que se podem obter todos os anos, e todos os anos estes valores são atualizados. Aparece uma primeira estimativa do ano, logo no fim desse mesmo ano, portanto, é logo, se não me engano, o Carlos precisará melhor, eu penso que em dezembro se publica uma primeira estimativa, que depois é atualizada, e passa de estimativa a provisórios, mas todos os anos nós temos uma atualização de toda essa informação. Só para o slide seguinte, se puder ser. Basicamente isto é uma confusão que surge imensas vezes nas conversas. É importante saber que há duas formas de valorização à partida dos produtos de consumos intermédios utilizados nas contas económicas, ou é preço no produtor, ou é preço base, que já referi. Normalmente os resultados aparecem em preço base, porque é assim que eles aparecem nas contas nacionais, que no caso da generalidade dos outros setores não tem muito significado, porque não existem muitos subsídios diretos aos produtos. No caso da agricultura é diferente, porque de facto uma parte significativa das transferências de rendimento em vigor, agora menos do que já em tempo, estão associados com os pagamentos ligados, portanto, os tais subsídios aos produtos. E, portanto, os preços no produtor não se incluem os subsídios aos produtos e também não se retiram os impostos sobre os produtos, mas depois, nestes preços, no produtor, ao preço base, a informação disponível dá-nos a preços correntes ou preços constantes, e o preço constante é os preços de um determinado ano base, portanto, no fundo, fixa-se um determinado preço de um determinado ano e analisa-se a evolução, que uma vez que é preços vezes quantidades, aquilo que nos dá é basicamente a evolução das quantidades, portanto, a evolução em volume, daí que os preços constantes sejam utilizados para se estabelecer as evoluções em volume e os preços correntes para se estabelecer as evoluções em valor. E, por outro lado, estes preços correntes que constam diretamente são aquilo que nós designamos preços nominais. É possível, deflacionando normalmente pelo IPIB, pelo índice de preço implícito no PIB, temos preços reais. Portanto, no fundo, quando nós trabalhamos com estes diferentes resultados, nós podemos isto estar a diferentes tipos de preços, portanto é preciso ter muito cuidado em ter em atenção para ser o mais preciso possível relativamente a isto. Finalmente, no slide seguinte, eu pus aí um conjunto de indicadores que habitualmente eu utilizo nas análises que faço e que vou recorrer, aliás, na apresentação rápida que vou fazer a seguir. Temos aqui três tipos de indicadores, aquilo que eu chamo de indicadores de rendimento, indicadores de competitividade e indicadores de produtividade. Os indicadores de rendimento, que eu considero aqui, basicamente, é o do rendimento dos fatores, exatamente aquele agregado que nós tínhamos visto, que corresponde ao valor acrescentado líquido a custo de fatores, que muitas vezes dividido pelos UTAs, outras vezes dividido pelo número de explorações. No caso dividido pelos UTAs, eu designo isso como sendo o rendimento dos produtores agrícolas, se for por explorações, rendimento das explorações agrícolas, que do ponto de vista do indicador de rendimento, faço a preços reais, ou seja, deflaciono pelo IPIB, o índice de preço implícito do PIB. Este indicador é o que o INE, portanto o Eurostat, chama o rendimento da atividade agrícola. Não é? Portanto, é um indicador muito importante que todos os anos os resultados no destaque dizem quanto é que foi a evolução do rendimento da atividade agrícola, que é exatamente este indicador. Não é? Relativamente aos indicadores de competitividade, eu costumo utilizar o valor acrescentado líquido a preço no produtor. Ou seja, no fundo é o rendimento dos fatores a que eu retiro todas as transferências de rendimentos geradas pelas políticas, ou seja, todo o valor dos pagamentos diretos aos produtores e subsídios, e os impostos, claro. Que também divide pelo luto ou divide pelas explorações, e portanto dá-nos a possibilidade de ter indicadores de competitividade associados com o produtor ou associados com a exploração. Os resultados não são muito diferentes. E finalmente utilizo dois tipos de indicadores de produtividade, em que, em vez de utilizar o valor acrescentado líquido a preços correntes reais, utilizo o valor acrescentado líquido a preços constantes, também sem os efeitos das políticas, também devido ou pelas unidades de trabalho agrícola ano ou pelas explorações, mas também muitas vezes utilizo, e é isso que eu vou utilizar na apresentação que vou fazer, em vez de fazer isso em termos de valor acrescentado, utilizo a produção agrícola, preços no produtor constantes, dividindo-se depois pelos diferentes tipos de fatores que pretendemos utilizar, quer sejam fatores primários, quer sejam fatores intermédios.
Portanto, isto era um bocadinho uma panorâmica, obviamente, um bocadinho condensada e necessariamente, se calhar, um pouco maçuda, dos vários tipos de agregados e de indicadores que é possível retirar das contas económicas da agricultura e que, a partir do qual se podem fazer análises, a meu entender, muito interessantes para percebermos aquilo que acontece no nosso setor. Avancemos. Professor, posso só pedir que esclareça uma coisa, porque algumas pessoas a quem mostramos a sua intervenção, no caso das transferências dos apoios, das políticas, dos apoios ligados, nos subsídios aos produtos está a falar, podemos dizer que está a falar dos pagamentos ligados da política agrícola comum aos produtos? Sim. E no 2 acrescenta o greening, acrescenta tudo o que é desligado, o RPB, CMAs e as MACDs também. Exato. Pronto, Todas é as outras. isso que eu queria esclarecer. Muito obrigada. Portanto, ou seja, no seu conjunto, isto dá-nos a totalidade das transferências. Das transferências de rendimento, quer ser do primeiro, quer ser do segundo pilar. Obrigada. As ajudas diretas. Pronto. Obrigada. Sim, não tem a parte de investimento, não é? Portanto, eu nunca sei muito bem que é tratada a parte do investimento, mas não entramos por aí nesse pormenor. O que é que eu organizei aí para analisar o comportamento económico da agricultura portuguesa nas últimas décadas? Fiz aí 4 slides. Em cada slide temos um gráfico e tenho um quadro. Neste primeiro gráfico, aquilo que eu pretendi, com a informação que foi a Ana que depois trabalhou, na maior parte dos casos, foi em índices e depois em taxas de crescimento médio anual, analisar o comportamento de 3 dos agregados económicos que eu anteriormente referi. Aquilo que é o produto agrícola bruto tem volume, e é isso que é representado na curva inferior, não é? O produto agrícola bruto tem valor, que é o que vem representado na curva intermédia, e o rendimento do setor agrícola, o rendimento dos produtores, o rendimento do setor agrícola, na curva em cima, todas, das 3. E, portanto, o que eu aí tenho em índices, considerando 1990, eu trabalho sempre com triênios, porque há muita variabilidade das situações e parece-me que é mais estável. E, portanto, aquilo que eu tenho aqui, o primeiro triênio corresponde aos anos 89, 90, 91, e assim sucessivamente. Depois, no último, teremos 2019, 2020 e 2021, dos quais existe ainda umas estimativas. Aliás, os 2020 também ainda são provisórios, mas a pouco e pouco vamos corrigindo e vamos ajustando. E depois, intermediariamente, temos, em 5 anos, temos os respectivos triênios. E aquilo que aí está, e que mostra, é que entre 1990 e 2020 houve uma quebra do índice 100 para o índice 67, portanto, de 33 pontos percentuais em relação ao produto agrícola bruto. Ou seja, a nossa contribuição para o produto interno bruto decresceu em termos do seu valor, e, portanto, aquilo que nós temos é um comportamento que é um comportamento que podemos considerar que é relativamente pouco favorável, digamos, e podemos mesmo dizer que é preocupante. O que é importante aqui referir, na linha daquilo que temos estado a ver, é que esta evolução decrescente se inverteu a partir de 2010, particularmente a partir de 2015. De tal maneira, aí embaixo, se virem no quadro que aí temos com as taxas de crescimento médio anual, em relação ao produto agrícola bruto, o produto agrícola bruto cresceu 3,7% ao ano na primeira década, 1,3% ao ano na segunda década, e depois cresceu 1,1% na terceira década, não é? Portanto, na última, nesta década mais recente. No seu conjunto, teve uma quebra de 1,3% ao ano, ou seja, o produto agrícola bruto cresceu a uma taxa de crescimento médio anual de 1,3%, menos 1,3% nestes 3 anos, mas teve um ganho. Se olharmos para o produto agrícola bruto
bruto agrícola bruto, lembram-se, era o valor acrescentado bruto a preço no produtor, constantes em volume e a preços correntes em valor. E o que nós temos é que já a evolução em valor é uma evolução que foi sempre mais favorável, por efeito das relações entre os preços dos produtos e dos fatores, e cujo crescimento entre 2010 e 2020 é claramente favorável e significativo, ou seja, acompanhando um pouco aquilo que o Carlos referia do ponto de vista do acréscimo do VPP, se bem que não há uma relação direta, não é fácil estabelecer uma relação direta entre o VPP e o valor da produção obtido nas contas económicas, e o VPP tem a ver só com o valor da produção, enquanto que aqui o que tem é o valor acrescentado. Mas, no fundo, significa é que o valor acrescentado bruto a preços no produtor correntes e nominais teve um ganho significativo nesta última década. O mesmo acontecendo em relação ao rendimento do setor agrícola, que foi uma evolução que foi reduzindo, digamos, se considerarmos que houve aqui uma quebra em 2010, portanto, à volta do triênio de 2010, mas a partir daí, portanto, nesta última década, houve um ganho, foi um ganho significativo nesta última década relativamente ao rendimento do setor agrícola. Eu chamei a atenção aí da diferença que existe entre essas duas curvas, basicamente porque entre a primeira e a segunda, de baixo, e a outra, temos o efeito das relações de preços, e na outra temos o efeito dos apoios diretos aos produtores, porque aí estão incluídos, porque a última curva, como se lembram, o rendimento do setor agrícola integra, corresponde ao valor acrescentado bruto a custo de fatores, e, portanto, integra a totalidade das transferências geradas pelas políticas em vigor. E isso leva-nos a que o crescimento verificado nos apoios diretos aos produtores, que foi no conjunto do período de mais 5,6% ao ano, ter tido uma contribuição muito significativa para os rendimentos dos produtores agrícolas. Já sabemos que, no fundo, a grande contribuição que as políticas em vigor da PAC têm sobre a viabilidade económica das explorações agrícolas portuguesas. No outro slide, há uma coisa do mesmo género, mas agora aquilo que eu tenho aqui tem a ver com o rendimento, a competitividade e a produtividade das explorações agrícolas portuguesas, deviam ser e não portuguesas, mas pronto, das últimas décadas. E também, mais uma vez, temos aí os índices, com 100 em 1990, e a sua evolução, e tenho esse quadro com as taxas de crescimento médio anual. A curva inferior tem a ver com a competitividade das explorações agrícolas. E essa competitividade das explorações agrícolas, que é medida, se lembrarem do que é que eu tinha considerado, pelo valor acrescentado líquido a preços no produtor constantes por exploração agrícola. Portanto, há aqui um elemento que não vem nas contas económicas, que eu retiro do recenseamento agrícola, eu retiro dos dados das estatísticas, e que tem aqui um pequeno desajustamento, na medida em que não existe exatamente para o ano médio destes triênios, mas que, no fundo, acompanha sempre um dos anos dos triênios, e, portanto, é relativamente fácil de fazer um ajustamento disso. E daí o que nós podemos perceber é que essa competitividade reduziu-se ao longo do tempo de forma também significativa, não muito diferente daquilo que aconteceu com o produto agrícola bruto, mas que teve uma evolução, mais uma vez, bastante favorável nesta última década, passando do índice 63 para o índice 84. A segunda curva que aí está tem a ver com o rendimento das explorações agrícolas. E o rendimento das explorações agrícolas temos que é o valor acrescentado líquido, no fundo é o tal rendimento dos fatores por exploração agrícola, deflacionados pelo IPIB, e que nos dá, portanto, um comportamento que é um comportamento mais favorável que o comportamento verificado relativamente à competitividade, com crescimentos também significativos. Portanto, nós vimos aí que em 2010 houve sempre um decréscimo do ponto de vista dos resultados, quer na competitividade, quer no rendimento, mas depois houve um ganho a partir dessa altura, que foi logo um ganho, em alguns casos significativo, nos primeiros 5 anos, e que depois reforçou, digamos, nos últimos 5 anos desta última década. Finalmente, em cima, temos a produtividade, a evolução da produtividade, agora em que o valor acrescentado líquido vem a preços constantes, por exploração, por novas explorações, e que nos dá, portanto, aquilo que é os ganhos, digamos, de produtividade médias das explorações agrícolas portuguesas. O que vale a pena aí reforçar e
e chamar a atenção são essas diferenças que existem. As diferenças entre a curva inferior e a curva média é fácil, tem a ver com as políticas, não é? É isso é que diferencia a evolução da competitividade com a evolução dos rendimentos na perspectiva e na ótica em que eu estou aqui a considerar. A diferença que é menos óbvia tem a ver entre a curva inferior e a curva superior, ou seja, entre a competitividade e a produtividade. Essa resulta das relações entre os preços agrícolas e os preços não agrícolas em nível geral. Ou seja, se quiserem, da evolução do índice implícito no valor acrescentado bruto agrícola e o índice implícito no PIB não agrícola. O que mostra que os termos de troca entre a agricultura e o resto da economia têm jogado muito desfavoravelmente à agricultura. Se quiserem, se não houvesse políticas em vigor, aquilo que teria acontecido era que a evolução dos rendimentos coincidia com a evolução da competitividade. Portanto, ou seja, a curva do média coincidia com a curva inferior. Mas se os preços agrícolas, os preços não agrícolas tivessem evoluído de forma semelhante, o que acontecia é que a competitividade da agricultura portuguesa coincidia com a produtividade. E, portanto, teria tido um comportamento muito mais favorável do ponto de vista dos dados. Obviamente, se a isso acrescemos os efeitos das políticas, teria tido um comportamento mais significativo, ou seja, nós teríamos a evolução da produtividade mais os efeitos das políticas. Isto é para chamar a atenção da importância muito grande que coisas que muitas vezes estão por detrás disto têm, não é? Quer dizer, normalmente a gente, quando se preocupa com a questão de preço, preocupa-se com a relação entre os preços dos produtos agrícolas e dos fatores de produção. Do ponto de vista do análise daquilo que é os impactos que isso pode vir a ter com o setor, tão ou mais importante que isso são as relações que se verificam ao nível dos preços agrícolas, produtos e fatores em geral, e do conjunto dos preços da economia, que têm jogado de uma forma claramente desfavorável em relação ao setor, a não ser nesta última década, em que de facto houve um comportamento positivo. Passando para o slide seguinte, eu pus aí para basicamente as evoluções das produtividades. Elas não são diretamente comparáveis pelo seguinte facto, que eu aqui tenho esta curva que está a amarelo, que é a produtividade das explorações agrícolas, que vem do gráfico anterior, é medido pelo valor acrescentado bruto, preços no produtor, por valor acrescentado líquido, aliás, a preço no produtor, por exploração. Enquanto que as outras são o valor da produção a preços no produtor constantes, no caso do trabalho por unidade de trabalho agrícola, que é a curva superior, no caso da curva azul da superfície agrícola cultivada, e na curva um azul mais apagadinho, este cinzento, é sobre os consumos intermédios. Ou seja, indo de cima para baixo temos o que é que aconteceu à produtividade do trabalho agrícola, que teve uma evolução espetacular durante o período todo, e muito particularmente durante estes últimos anos. Tem a ver com os ganhos ao nível do valor acrescentado, do valor da produção a preços constantes, portanto em volume, mas também da redução da mão de obra, que aliás explica muito desta evolução, portanto, que já o Carlos há pouco apontou, a grande redução que houve na mão de obra, sobretudo a mão de obra familiar. A azul dá-me a evolução da produtividade da terra, se não me engano. O que é que eu introduzo aqui, que é um pouco fora daquilo que é o habitual? Eu costumo utilizar como, digamos, variável para a terra e para a evolução da terra a superfície agrícola cultivada e não a superfície agrícola utilizada. A superfície agrícola cultivada resulta de quê? Da soma das terras aráveis, mais as culturas permanentes, mais os prados e pastagens permanentes semeados ou melhorados. Ou seja, retiro à SAU os prados e pastagens pobres, que, a meu entender, no fundo não são produtivos. Não é assim a 100%, porque há animais que os pastoreiam e que também eles geram. Quase sempre o que acontece é que aquilo que eles geram é inferior àquilo que é o apoio que beneficiam do ponto de vista das políticas. E, portanto, se calhar eles existem ali e essas terras são registadas pelo facto
o que não quer dizer que, não digo que não seja negativo, que não seja importante o fazer numa outra perspectiva, mais ou ambiental ou social. Mas eu prefiro, até porque isto dá melhor uma ideia daquilo que tem sido a evolução da nossa produtividade da terra. É que se nós considerarmos aqui a SAU, nós temos uma evolução negativa da produtividade da terra, o que não é verdade, em termos da agricultura portuguesa. O que acontece é que, de facto, nos solos que têm vindo a ficar como solos produtivos, que são cada vez menos, que são das terras aráveis e permanentes em relação ao total, tem havido claramente ganhos de produtividade. Os outros é que não têm tido evolução do ponto de vista de produtividade. Portanto, eu prefiro utilizar a superfície agrícola cultivada. A outra coisa aqui que é muito importante, e portanto aquilo que a gente pode dizer, sim senhora, a produtividade das explorações agrícolas cresceu, mas cresceu sobretudo por causa da evolução muito positiva da produtividade do trabalho e da produtividade da terra. Então porquê que cresceu tão pouco? Porquê que houve esta evolução que não podia ter sido melhor? E não é por causa da produtividade dos fatores intermédios. Ou seja, e essa é que cresceu significativamente, ou seja, aquilo que se verificou, e estamos fartos de falar nisso quando discutimos a questão dos modelos de intensificação convencional, aquilo que temos vindo a verificar é que os ganhos do volume de produção são conseguidos através da acréscimo mais proporcional dos volumes de utilização de consumos intermédios, de capital. Portanto, aquilo que aconteceu é que há claramente uma perca de produtividade de fatores intermédios da parte da agricultura. E esse é um outro ponto, que é um ponto importante que vale a pena aqui referir e sublinhar. O outro gráfico, a outra figura, se me derem. Não tem nada. Ups, não, antes, assim, não tem nada especial. Basicamente, aquilo que eu aqui tenho é, em termos de base, a informação que se utiliza nos outros quadros todos. A primeira curva, amarelo, dá-me a evolução dos consumos intermédios. Portanto, o que é que aconteceu à evolução dos consumos intermédios em volume. Fertilizantes, sementes, plantas, fitofármacos, combustíveis. A azul é o que aconteceu ao volume da produção. E para vermos aqui claramente que há um aumento do volume de produção muito inferior ao aumento dos consumos intermédios. Portanto, aqui o tal questão das percas de produtividade em termos dos consumos de fatores intermédios. O a seguir é a evolução da superfície agrícola cultivada. E, portanto, há um decréscimo, mas é um decréscimo mais significativo que o SAU. O SAU, penso eu, que é cerca de 10% ao longo destas décadas, a redução. Aqui há uma redução superior, mas exatamente porque há um grande aumento dos prados e pastagens permanentes e, sobretudo, dos prados e pastagens permanentes pobres. E, finalmente, aquilo que acontece em termos de evolução do número de explorações agrícolas e do número de UTAs, não é? Que há uma quebra muito grande, como já vimos, desde... Mas o que vale a pena aqui referir é que a evolução na última década, tal qual como se verifica em relação aos outros casos, acaba por ser favorável em relação aos principais fatores que acabam por ser determinantes no comportamento económico da nossa agricultura. Finalmente, tenho aí dois slides em que resumo, sintetizo no essencial aquilo que é os aspectos que referi anteriormente, quer em relação às 3 últimas décadas, quer em relação à última década. E nas últimas décadas, portanto, aquilo que se verifica é um decréscimo do produto agrícola bruto nacional de menos 1,3% ao ano. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar em termos de valor acrescentado bruto a preço do produtor constantes. E isto foi resultado de uma evolução desfavorável da produtividade dos fatores intermédios, que só em parte é que foi compensada por uma evolução positiva do fator terra, da produtividade do fator terra. Uma quebra na competitividade média das explorações agrícolas, que foi o efeito da evolução das relações dos preços agrícolas e não agrícolas, que só parcialmente foi compensada por um ligeiro crescimento da respectiva produtividade e uma evolução ligeiramente positiva do rendimento médio das explorações agrícolas, que foi consequência de um crescimento muito favorável das transferências de rendimentos geradas pelas políticas em vigor, quer no primeiro, quer no segundo pilar. Esta evolução inverte-se na última década e, portanto, em ponto de vista económico, esta última década também converge com aquilo que foi a leitura que o Carlos acabou de fazer quanto à melhoria estrutural verificada ao nível da nossa agricultura. Pode avançar? Quem está a controlar o... Temos um crescimento do produto agrícola bruto, 1,1% ao ano.
que resulta de um aumento da superfície agrícola cultivada, também neste caso não foi só a sal que aumentou pela primeira vez, foi também a superfície agrícola cultivada que aumentou pela primeira vez, e a produtividade de fator terra também. Quer dizer que, apesar da superfície agrícola cultivada ter aumentado, o volume da produção aumentou ainda mais. Um crescimento de 2,9% ao ano da competitividade média das explorações agrícolas, resultando de um ganho da sua produtividade média e de uma evolução favorável também dos preços agrícolas e não agrícolas, e um aumento do rendimento das explorações muito significativo, mais de 2,4% ao ano, que beneficiou menos que as últimas, no caso da evolução dos apoios diretos. Portanto, no fundo, aquilo que se constata é que esta última década teve uma evolução do ponto de vista económico claramente mais favorável do que o anterior, alterando aquilo que era uma tendência claramente negativa do ponto de vista da generalidade dos indicadores, excetuando só o caso do rendimento agrícola, quer do setor, quer das explorações, em grande parte devido a um efeito positivo das políticas em vigor. E, portanto, podemos dizer que esta última década não só teve melhorias do ponto de vista estrutural e do ponto de vista produtivo, digamos, positivas, mas também do ponto de vista económico, quando analisamos no conjunto do setor. Eu alinhei aí, mas não vale a pena se calhar perder muito tempo com isso merecia depois uma discussão num seminário só. Aquilo que eu considero que são 4 coisas que vão ser muito importantes e que explicam o que aconteceu para o mal e para o bem nestas últimas décadas. Uma delas tem a ver com a questão do sistema de apoios. O sistema de apoios foi indiscutivelmente importante para viabilizar economicamente as explorações agrícolas portuguesas, no sentido em que contribuiu para aumentar o seu rendimento face a quebras que se verificaram no valor acrescentado a preço no produtor, mas o facto de ser muito assimétrico fez com que nem tenha conseguido, em muitos casos, fazer com que essa viabilidade fosse extensiva à maioria das explorações, como, por outro lado, se calhar fez com que muitas das explorações, porque têm a garantia da viabilidade económica por via dessas políticas, não tivessem feito um esforço adicional no sentido de conseguir ganhos de produtividade. Mas mesmo isto melhorou, modificou-se nesta última década, e muito provavelmente, em função das novas propostas que estão neste momento em vigor em relação à alteração do sistema de preços, vai alterar-se no sentido positivo também na próxima. O segundo tem a ver com a redução muito acentuada da superfície agrícola cultivada, que também se inverteu nesta última década e que tem muito a ver com a produtividade. A questão da produtividade é uma questão que tem muito a ver com as características dos nossos solos, mas também tem muito a ver com as nossas tecnologias, as nossas práticas. E, portanto, tem a ver muito também com a questão da evolução do ponto de vista da disponibilidade de água. Portanto, a questão de melhorias de produtividade do solo e as questões de melhorias da disponibilidade de água foram fatores importantes no passado e vão ser considerados muito importantes no futuro. A questão de se predominarem tecnologias e práticas agrícolas que se baseiam num modelo de intensificação tecnológica do tipo convencional, explica em grande medida. Uma outra questão muito significativa que é a perca muito significativa da produtividade dos fatores intermédios, que eu acho que é uma das questões centrais, e finalmente é um quarto fator, que é o das relações entre os preços agrícolas e não agrícolas, que vai implicar irmos mais longe naquilo que temos vindo a fazer já, mas que se calhar de uma forma relativamente ineficiente, que é reforçar a posição dos agricultores nas cadeias alimentares, permitindo dessa forma uma valorização mais significativa, mais favorável. Isto que foi muito importante do ponto de vista daquilo que aconteceu negativamente nas 2 décadas anteriores, acabou por inverter-se também e explicar em parte porque é que esta última década teve um comportamento mais positivo em relação aos resultados económicos do setor agrícola. E era basicamente isto que eu tinha. Muito obrigado. Eu acrescentei isso só isto não é biográfico. No fundo, foram alguns trabalhos que eu fiz nestes últimos anos, só para mostrar que esta coisa das contas económicas não são só conversa, quer dizer, que é possível utilizá-la para apresentar resultados e para analisar. O primeiro foi em 2004, aliás, não sou eu e o grupo, grande parte do grupo que ainda hoje está na AgroGES, fizemos um livro, que aliás o Luís lembra-se que foi lançado no CNEMA, em 2004, e onde esta parte mais dos conceitos e de coisas está muito bem explicada, a meu entender, desculpa a imodéstia, e depois é um conjunto de
artigos que eu tenho vindo a fazer sempre que saem os resultados do INE, relativamente à primeira estimativa das contas económicas, e eu faço um artigo que sai no Agroportal, e mais recentemente fiz um sobre esta questão com o crescimento de competitividade e produtividade das últimas décadas, que saiu no coisa da Agrogés, e que é o meu último artigo técnico. Isto, provavelmente, eu estou a chegar ao fim da minha capacidade produtiva e, portanto, se calhar, estas contribuições vai ter que ser alguém a tomá-las em termos futuros. Obrigado, Luís. Obrigado, professor, pela sua explicação. Já várias mensagens apareceram que estas apresentações vão ser disponibilizadas no site da CAP, e também esta gravação é possível ver no canal do YouTube também da CAP, tanto uma coisa como outra. Eu não vejo aqui nenhumas perguntas, as apresentações foram de tal maneira claras e objetivas que não há questões. Muito obrigado a todos aqueles que tiveram a acompanhar esta magnífica explicação. De certeza que vamos todos aqui com uma ideia diferente daquela que tínhamos quando começámos este seminário, e que traduz uma agricultura diferente, com culturas diferentes, com uma capacidade que ainda necessita de mais fatores que a ajudem. Viu-se aqui nas últimas 2 décadas uma inversão da tendência, como o professor mostrou agora aqui. Esperemos é que as políticas que agora vão ser apresentadas venham continuar essa recuperação e não venham ter um efeito contrário. Não é por falta de verbas, estamos a atravessar uma fase de grande instabilidade em termos de mercados, mas em termos de apoios eles são significativos, assim sejam utilizados da forma mais eficaz e nos setores que mais possibilidade têm. Eu acho que esta apresentação de hoje também demonstra aqui bem o que aconteceu na agricultura portuguesa, qual foi o efeito da entrada na União Europeia, o efeito dos preços, nomeadamente nos cereais, o que é que isso implicou na opção dos agricultores, e vê-se aqui nas últimas 3 décadas, nas últimas 2 décadas, este crescimento que não tem outra alternativa, onde não há regadio para aumento das áreas de pastagens, porque não me parece que haja outra solução. Portugal devia de olhar para isso com um olhar pragmático, apoiar aqueles que têm capacidade produtiva, e isso tem sido feito nas zonas de regadio, mas também acho que ficou aqui bem patente que a parte empresarial do setor agrícola, que pesa 4%, mas que contribui com 65% da sua capacidade produtiva, é também um número impressionante e que leva a que tenha que se ter em consideração essa realidade. Muito obrigado, mais uma vez. Luís, Obrigado, posso fazer uma pequena intervenção? Muito rápida. Sim. É agradecer ao INE da informação e ao Carlos e a todos, mas aqui dar 2 notas que eu acho que eram importantes relativamente às contas económicas. Uma é que não há só contas económicas nacionais, há também regionais que são muito relevantes, e que no caso regional, infelizmente, não temos os preços ao produtor, não temos preços constantes, não conseguimos fazer a evolução dos preços das várias regiões, porque não existe essa informação que seria relevante para comparar entre regiões. E comparar entre regiões é importante, assim como comparar entre setores. E como nós temos os consumos intermédios também agregados para todo as contas económicas, seja para a região ou seja a nível nacional, nós não conseguimos fazer a desagregação desta análise setorial. E o que acontece é que quando olhamos para os números de uma forma global, estamos a juntar várias agriculturas a várias velocidades e várias coisas diferentes. O que significa que, em termos nacionais, quando olhamos para o valor acrescentado, que no fundo é o produto agrícola bruto que se pode comparar com o PIB nacional, não, estamos a misturar culturas extensivas com culturas intensivas e com questões que só ao mesmo tempo se juntam, e a média geral dá o que nós temos.
o que não quer dizer que depois não haja outras interpretações que são muito relevantes, que eram importantes fazer do ponto de vista setorial e que levam que nos últimos 10 anos tenham a evolução positiva que o professor disse, que de facto acontece porque houve muito maior intensificação, nomeadamente na zona do Alqueva, do Regadio, etc. E, portanto, eu lanço aqui 2 reptos ao INE. Tentar que os consumos intermédios sejam setoriais e não globais. E o segundo, que as contas económicas regionais também possam ter preços constantes. Muito obrigada, era só isso, porque isso era ótimo para nós conseguirmos aprofundar estas 2 análises. Muito obrigada. Obrigado, e nós pelas questões. Luís, era só fazer também já agora uma pequena intervenção só para referir que se calhar várias das pessoas que poderão estar a assistir poderão não estar bem cientes desta questão, que é o facto de, naquilo que é a riqueza que é gerada pelo setor, claro que a componente da transformação não está aqui contemplada, mas, por exemplo, no caso do vinho e do azeite, que são de facto atividades que estão intrinsecamente ligadas ao setor agrícola, só marginalmente é que de facto são apuradas aqui nestas contas, naquilo que está relacionado ou que é feito dentro da exploração agrícola, portanto tudo o resto estará fora. Claro que é uma questão também metodológica, mas que às vezes quando olhamos para os dados e quando os interpretamos também é preciso ter em consideração. Era só isso. Tem toda a razão, Cláudia. Eu fazia tensões de dizer isso ao princípio, que era delimitar, não disse, porque, muito bem, Cláudia. Chamou a atenção num ponto que é muito importante. Sim, esse é um ponto que eu costumo sempre referir, porque as contas apresentadas para o setor agrícola são contas feitas com o Código de Atividade Económica do setor primário e não com o Código de Atividade que demonstra a transformação, por exemplo, da uva em vinho ou da azeitona em azeite. Portanto, e assim ficamos, por essa forma de contabilizar, a agricultura só pesaria 2% no PIB, ou abaixo disso. Quando temos o produto transformado, depois o seu peso cresce muito e tem um peso completamente diferente, como nas exportações. Nós temos vindo a aumentar a nossa capacidade de exportação, só na última década aumentámos 50% e temos já o complexo agroflorestal, pesa 20% das exportações portuguesas e, portanto, eu acho que isso não tem nada a ver com os 2% que muitas vezes os economistas referem. Ana, para terminar. Para terminar, gostava só de dizer uma coisa, é muito importante, um aspecto que o Sr. Professor falou, relativamente à superfície cultivada. Realmente nós não temos esse hábito e pelos dados que o Carlos nos disponibilizou, nós temos 1.400.000 hectares de pastagens pobres. Eu acho que realmente temos que ter sempre isso em consideração junto dos agricultores, porque o nosso hábito de ter os indicadores por salo mascara muito, de facto, ou altera muito as nossas análises. E, de facto, o professor insiste nisto há anos, eu não sou porta-voz do professor, nem tenho que ser, mas que ele faz por si, e muito bem, mas realmente é muito importante termos isso em consideração, não sei se o Carlos acha isso. Um novo ponto, aí é para voltar um bocadinho atrás, a Cláudia Gonçalves veio aqui esclarecer, o professor, é uma nota para se refletir, a transferência do PUSIU para esta redução do PUSIU ter ido mais para as pastagens pobres. Eu aceitei a argumentação do professor, mas a Cláudia veio-me aqui dizer que é capaz de ter a ver com as políticas, professor, porque realmente as pessoas reagem muito às políticas e concretamente, ela poderá explicar melhor, tem a ver com o greening, porque as pessoas não querem ter as áreas em PUSIU, porque não as podem pastorear, estão impedidos de fazer muita coisa e limitam-se a fazer a superfície de interesse ecológico, não é? Os 5% obrigatórios e o resto vai para pastagem temporária e não permanente, que também os isenta da prática do greening. Portanto, se calhar, a sua pessoa não é mesmo para as pastagens permanentes, e se calhar o Carlos, que me deu razão, tinha razão. Enfim, são análises, isto é muito engraçado. Mas... Ok, muito obrigado, professor Pinheiro. Não, estou a dizer que admito essa explicação. De qualquer maneira, indiscutivelmente é um efeito das políticas. Quer seja por causa do greening, quer seja que as pessoas precisam de ter, muitas vezes, encabeçamentos mais baixos
para recorrer a apoios maiores, levam-nos a aumentar muitas vezes a área de superfície forrageira total e fazem ou através das culturas dos prazos de pastagem temporárias ou fazem através das permanentes. E se são permanentes, são pobres, basicamente são o que existe. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aqueles que tiveram a assistir a este webinar. Muito obrigado aos dois oradores pelas magníficas apresentações e até breve. Um bom fim de semana. Muito obrigado a todos.